O silêncio dos céus de Ouagadougou foi quebrado em 2 de outubro de 2024. De repente, o rugido de um motor cortou o ar como uma lâmina de desafio. Não era apenas um avião, era um sinal. Um Embraer E190, avaliado em quase 19 milhões de dólares, pintado com as cores da Air Burkina, atravessava o horizonte. Durante anos as pistas haviam permanecido desertas, enquanto rumores de falência e dependência ecoavam como uma maldição. Mas naquele dia, algo mudou. E surge a contradição que incomoda muitos. Como pode uma nação que os financistas internacionais chamam de pobre levantar voo com uma máquina tão avançada? Como pode um país que previram desmoronar renascer nos céus, diante do olhar cético do mundo? A resposta não está em números frios, está em uma verdade não dita. Soberania não se recebe de presente, conquista-se. Sob a liderança do presidente Ibrahim Traoré, Burkina Faso ousa reivindicar o impossível. Este não é apenas um relato sobre aviões ou aeroportos, é uma narrativa sobre dignidade recuperada, sobre um povo que decidiu voar com as próprias asas. Se você acredita que o despertar africano já começou, inscreva-se e permaneça conosco até o fim desta história. A madrugada de 2 de outubro de 2024 não foi como as outras em Ouagadougou. Ainda antes do nascer do sol, famílias inteiras se dirigiam ao aeroporto. Crianças sobre os ombros dos pais, anciãos apoiados em suas bengalas, jovens estudantes com celulares prontos para registrar o momento. Todos aguardavam o que muitos já tinham perdido a esperança de ver. O ar estava carregado de poeira e de expectativa, misturado ao cheiro de combustível que se espalhava como promessa de mudança. Lá sobre a pista repousava o novo orgulho nacional, um Embraer E190, adquirido por quase 19 milhões de dólares, cerca de 65 bilhões de francos CFA. Para uns era apenas uma aeronave, para outros era a vitória contra a descrença. Cada detalhe, das asas reluzentes à bandeira nacional pintada na fuselagem, transmitia um recado claro. Burkina Faso não estava mais disposto a rastejar. Quando os motores rugiram, a multidão explodiu em aplausos. Alguns choravam em silêncio, outros entoavam antigos cânticos de resistência. Não parecia apenas a decolagem de uma companhia aérea, era como se a própria alma do país estivesse voltando a respirar. De uniforme militar, Ibrahim Traoré observava da pista. Para ele não era apenas aviação, era um ato de afirmação. Murmurou aos que estavam próximos: Burkina Faso voará, não porque nos permitem, mas porque queremos. Mas todos sabiam que aquela celebração trazia também riscos. As mesmas potências que outrora chamavam o país de frágil não aceitariam facilmente esse gesto de independência. Por trás da alegria pairava a dúvida: quanto tempo duraria essa ousadia? Porém, o que parecia um simples voo inaugural era apenas o início de uma batalha muito maior. Uma batalha pelos céus e pelo destino de uma nação. Os dias que se seguiram ao voo inaugural não foram de calmaria. Pelo contrário, o rugido dos motores em Ouagadougou ecoou até as salas diplomáticas de Paris, Bruxelas e Washington. Nas televisões internacionais, comentaristas classificaram o gesto como imprudente, um símbolo sem base econômica, um voo condenado ao fracasso. Atrás dessas palavras polidas escondia-se o velho medo. Burkina Faso, sob Ibrahim Traoré, começava a escapar do controle. Mas nas ruas da capital, o sentimento era outro. Motoristas de táxi colavam recortes de jornais com a foto do avião em seus painéis. Estudantes discutiam nas universidades, orgulhosos de afirmar que sua geração não viveria mais curvada. Mulheres nos mercados, tantas vezes visitadas por inspetores do FMI e tão raramente por médicos, batizaram o Embraer como o pássaro do povo. No Palácio Presidencial, Traoré convocou seu conselho de ministros. As paredes de mármore refletiam a tensão no ar. Ele falou firme: eles acreditam que um avião pode ser zombado, bloqueado ou até desmontado, mas não se trata de uma máquina. Trata-se do nosso direito de decidir, no ar, na terra e no subsolo. Enquanto o presidente falava, chegavam relatórios preocupantes. Bancos estrangeiros apertando linhas de crédito, especialistas de aviação oferecendo aconselhamentos técnicos recheados de ameaças veladas, governos vizinhos pressionados por seus antigos parceiros coloniais a pedirem cautela. E então veio o golpe mais duro.
Autoridades europeias anunciaram que o Embraer E190 de Burkina Faso seria barrado em determinados aeroportos, oficialmente por questões de segurança. Para o povo, a mensagem era clara: não era segurança, era punição. Um silêncio pesado pairou sobre a administração. Será que alguns papéis assinados em gabinetes distantes poderiam derrubar o orgulho de uma nação inteira? Mas Ibrahim Traoré não nasceu para recuar. O que parecia uma tentativa de humilhação internacional, logo se transformaria em combustível para algo ainda maior. O anúncio europeu caiu como um raio. Por um instante, pairou o medo. Seria possível que a vontade de um povo fosse anulada por carimbos e protocolos distantes? A equipe de governo sentiu o peso da incerteza, mas ao lado da própria aeronave, Ibrahim Traoré convocou uma coletiva e transformou fragilidade em força. Diante das câmeras, disse em voz firme: se os seus aeroportos se fecham para nós, nossos céus estarão abertos para a África. Nossa dignidade não cabe no papel deles. As palavras incendiaram corações. Em poucos dias, o que parecia isolamento se converteu em solidariedade. O Mali prometeu suprimento de combustível. A Guiné anunciou rotas conjuntas. Outros países do Sahel enviaram mensagens de apoio. O bloqueio pretendido se transformava em rede de união. Enquanto isso, no cotidiano do povo, o avião deixava de ser apenas uma máquina, tornava-se símbolo de identidade. Em vilarejos, agricultores tiravam o chapéu quando viam o Embraer cruzar o céu. Em escolas, crianças escreviam redações intituladas Nosso Pássaro da Liberdade. Nas rádios locais, músicas foram compostas em homenagem ao voo, mas nem todos compartilhavam do entusiasmo. Setores da elite, alinhados a antigos interesses coloniais, começaram a sussurrar que a ousadia de Traoré poderia trazer sanções mais duras, isolamento econômico e até sabotagem. A tensão política crescia. Ainda assim, o saldo imediato era claro. A nação havia despertado. O governo se fortalecia com apoio popular, e Traoré emergia não apenas como presidente, mas como porta-voz da dignidade africana. Porém, o mundo não assiste de braços cruzados. O olhar dos Estados Unidos e da Europa se voltava com mais intensidade para o Agadugu, e cada movimento do jovem capitão-presidente passava a ser medido como ameaça à ordem estabelecida. Nos corredores de Washington e Bruxelas, o voo de Ouagadougou não foi visto como um simples ato de transporte aéreo. Para muitos analistas, tratava-se de um sinal perigoso. Um país classificado como instável ousava desafiar a ordem estabelecida. Relatórios oficiais descreviam a retomada da Air Burkina como insustentável, um gesto populista sem viabilidade de longo prazo. Era o mesmo discurso de sempre: reduzir sonhos africanos a estatísticas frias. Na mídia ocidental, especialistas repetiam que a companhia logo entraria em falência, que faltariam peças, que o projeto não sobreviveria sem apoio europeu. Mas a juventude africana não ouvia mais essas vozes. No Instagram, no TikTok, no WhatsApp, a imagem do Embraer E190 cruzando o céu viralizou com legendas como "Nosso futuro tem asas", o que para uns era um cálculo econômico, para outros era uma afirmação de destino. Foi nesse ambiente que Traoré lançou uma proposta inédita: a criação de uma aliança aérea do Sahel. A ideia era simples, mas revolucionária: unir recursos entre países vizinhos, compartilhar aeronaves, formar pilotos locais e estabelecer rotas independentes dos monopólios europeus. A proposta chocou diplomatas ocidentais, mas encontrou eco imediato entre jovens africanos e líderes regionais cansados de tutelas externas. A resposta global não tardou. Críticos ocidentais classificaram a iniciativa como utópica, arriscada e politicamente perigosa. Entretanto, Rússia e China sinalizaram disposição em fornecer peças de reposição e suporte técnico, quebrando a tentativa de embargo europeu. De repente, o que começou como o retorno de uma pequena companhia aérea transformou-se em um campo de batalha geopolítico. Os céus de Burkina Faso deixaram de ser apenas corredores de voo, tornaram-se trincheiras simbólicas de uma luta maior, a luta pela soberania africana no século XXI. E enquanto o mundo se dividia entre críticas e apoios, uma pergunta inevitável surgia: se um único avião já provoca tanto temor, o que acontecerá quando toda uma frota africana levantar voo? O bloqueio europeu, pensado para isolar,
acabou fortalecendo Traoré. O que deveria ser um castigo virou catalisador de solidariedade. Mali, Guiné e Níger estenderam a mão enquanto multidões em todo o continente viam no Embraer não apenas metal, mas bandeira. O gesto arrogante de Bruxelas transformou-se em erro estratégico. Deu a Burkina Faso algo que dinheiro nenhum compra: a convicção de que não está só. Com o apoio técnico oferecido por Rússia e China, o embargo perdeu força. O avião proibido na Europa tornou-se o pássaro da liberdade em África. Ibrahim Traoré deixou de ser apenas o presidente de Burkina Faso e ascendeu ao status de símbolo continental. Para cada ameaça de isolamento, surgia uma nova ponte com aliados alternativos. De repente, não era mais sobre um avião, era sobre uma nova balança de poder onde a África, pela primeira vez em décadas, não aparecia como espectadora, mas como protagonista. O céu de Burkina Faso já não é o mesmo. O que antes simbolizava silêncio e dependência, hoje se tornou palco de renascimento. O voo da Air Burkina não foi apenas um deslocamento de passageiros, mas a prova viva de que um povo pode transformar a humilhação em esperança. Nas aldeias, crianças ainda apontam para o céu e chamam o Embraer de nosso pássaro da liberdade. Nos mercados, mulheres repetem: se ele voa, nós também voamos. Sob a liderança de Ibrahim Traoré, o país descobriu que a soberania não se mendiga, conquista-se. Cada rota aberta, cada motor ligado, cada aplauso popular tornou-se tijolo na construção de um futuro em que a África decide o próprio destino. Traoré resumiu em uma frase que já ecoa na memória coletiva: nós não pedimos permissão para sermos livres, nós nos levantamos para conquistar a liberdade. E agora a pergunta chega até você. Você acredita que as estratégias de reforma nacional de Ibrahim Traoré já são eficazes? Podemos continuar confiando nele como símbolo de uma África que não se ajoelha?